Olá gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou passar aqui um vídeo eu já digo pra vocês que tem criança correndo e barulhinhos de brinquedo, mas considerem porque não tem outro jeito, eu tenho que fazer um vídeo assim. Mas hoje o vídeo é sobre a veneração de Nossa Senhora. Eu vou passar aqui algumas das razões pelas quais eu tenho essa veneração. Então fiquem aqui e vejam se vocês se identificam. Então, o primeiro versículo aqui que eu vou passar para vocês, que me fez ter essa veneração por ela, é Isaías 7,14. Eu vou ler aqui para vocês. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e o chamará Deus conosco. Aqui, para mim, né? O meu entendimento aqui é que já tinha uma profecia de Nossa Senhora, já tinha uma profecia aqui. E Deus já tinha separado Nossa Senhora para fazer toda essa promessa de redenção. Ele já tinha separado ela, então ele já sabia quem ela era, ele já sabia como ia ser, ele já sabia o sim que ela ia dar. Então eu acredito que ele separou já ela disso, nesse contexto todo, para que ela concebesse, que ele concebesse o filho dele. E nesse contexto, eu vou trazer também para vocês uma coisa que ficou muito na minha memória, é um texto de São Luís Maria Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Esse texto está no capítulo 1, página 17. Ele fala assim: confesso com toda a igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos que um átomo. É, antes, um nada, pois que só ele é aquele que é. E por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Digo, entretanto, que supostas as coisas como são, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus imutável em sua conduta e em seus sentimentos. Ou seja, Deus continua o mesmo. Tudo mudou, a gente mudou, nasceram outras gerações, mas Deus continua o mesmo e Ele quis precisar de Maria. Uma coisa que eu fico pensando sobre isso é que Deus não precisava de Maria, Ele não precisava dela. Ele podia simplesmente fazer alguma coisa aqui acontecer e Jesus nascer, porque é Deus, Ele é o começo e fim de todas as coisas. Mas Ele quis precisar, Ele quis separar Maria para aquela função e Ele quis perguntar para ela sobre aquilo e Ele já sabia a resposta, Ele já sabia o coração dela, entende? E Ele não muda, Deus não muda, a gente muda, mas Deus não muda. E Ele ainda, se Ele quis precisar de Maria, por que a gente não quer? Entende? Ele que é Deus e quis precisar de Maria para essa função, porque a gente aqui, pobres mortais, não queremos a intercessão de Nossa Senhora. Para mim não faz sentido isso. E eu me encontrei muito nesse texto desse autor aqui, São Luís Maria Montfort, um livro muito bom, tratado. É um tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem para sua consagração. Eu ainda não fiz, mas pretendo fazer no futuro. E aqui, né, nesse contexto aqui, eu vou trazer mais um versículo, mais dois versículos aqui de Lucas, que me fizeram abrir os olhos para algumas coisas também. Quantas pessoas, assim, hoje em dia, se falar assim que Nossa Senhora vai bater na porta dela, a Nossa Senhora seria recebida como ela foi recebida aqui por Isabel? Quantas pessoas iriam recebê-la desta forma? E tá aqui, né, eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel estava grávida e a criança na barriga dela mexeu e ela ficou cheia do Espírito Santo só de Maria entrar lá, só de Nossa Senhora entrar na casa dela. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre.
De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Quantas pessoas que você conhece que queriam falar esse negócio aqui que Isabel falou, sabe? É uma coisa... Por assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu seio. Só de Nossa Senhora entrar na casa dela, aconteceu isso, ela ficou cheia do Espírito Santo, a criança mexendo na barriga dela, e aconteceu tudo isso, fora a honra, a forma que ela recebeu Nossa Senhora na casa dela, né? E hoje em dia tem gente que tem medo de falar assim, que saudar Nossa Senhora, imagina. Outra parte aqui, nesse mesmo capítulo, né, que é o capítulo 1, no 1,48, 1,46, é uma oração de Maria, ela fala assim: e Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. E isso combina muito com o que eu acabei de falar, né, no livro aqui do Luiz Maria, que Deus não muda. Deus não muda e todas as gerações vão proclamar ela bem-aventurada. Só que eu acredito que acabou perdendo um pouco, né, em alguns segmentos, acabou perdendo um pouco essa devoção à Nossa Senhora, infelizmente. E tem uma parte em 1,48 que ela fala assim: porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Realizou nela todas essas coisas, todas essas maravilhas. E uma coisa interessante nisso, né, que é pra gente pensar, e eu pensei muito sobre isso também já, eu sou mãe. E você que é mãe também deve pensar isso, né, sobre a maternidade, sobre a gente ficar grávida, ficar 9 meses com uma criança na barriga, sentindo tudo que é coisa, sabe? Depois nasce aquele serzinho super pequeno que precisa de você e você começa a ter aquela concepção de que se eu não cuidar dele, ninguém vai cuidar, ele vai morrer se eu não cuidar dele. Então é uma dependência completa e absoluta em você. E aí amamentar, e cuidar, e alimentar, e educar, e fazer higiene, botar pra dormir, é todo... Tá vendo? É todo um trabalho que a gente tem na criação de um filho. E Maria teve isso com Jesus. Ela criou ele, amamentou, ficou grávida dele, cuidou de toda a vidinha dele como criança, como adolescente e ainda quando já estava adulto. Ele morou com Maria até os 30 anos de idade. Então, imagina isso, uma mulher, que bendita é esta mulher, né? Que bendita é esta mulher. É claro que a gente tem que... Maria é uma ponte para que você chegue até Jesus, né? É um caminho para que você chegue até Ele. Porque a verdadeira devoção de Maria é aquela em que a gente cumpre todos os mandamentos de Deus. A verdadeira devoção a Maria é quando a gente cumpre todas as coisas que Jesus falou pra gente e coloca em prática o discípulo, ser discípulo de Jesus, né? Isso é a verdadeira devoção também a Nossa Senhora. Não adianta você ser devoto de Nossa Senhora e ser um péssimo discípulo de Jesus. Tá muito atrelado isso tudo, tá muito junto. E uma coisa aqui que eu fiquei pensando, né? Então, ela foi lá, ficou grávida e ficou 9 meses com Jesus na barriga, cuidou dele quando ele era criança, cuidou dele quando ele era adolescente, cuidou de todas as coisas, né? A casa, a comida, todas as coisas que você que é mãe tem uma casa para cuidar, sabe que tem. E era Jesus, ela estava cuidando ali, nada, Deus que se fez homem, se fez pequeno, na casa de uma mulher que tinha que cuidar dele. Olha a imensidão desse trabalho que ela estava na mão, né? Daquilo que ela tinha que fazer. E outra coisa interessante aqui é que Maria, ela não saiu da cruz nem um minuto. Os discípulos de Jesus saíram. Só ficou João e as mulheres. E Maria ficou ali com ele o tempo todo. Ou seja, ela ficou da concepção até o Calvário com Jesus. Ela ficou com ele desde o ventre, quando ela ficou grávida, até quando ele morreu. O tempo todo, com uma mãe mesmo. Com uma mãe fica da ponta a ponta com seu filho. E uma coisa aqui, né, só pra terminar, que tem gente que pensa assim, tá, mas tudo bem ter uma devoção, né, assim... admirar Maria e tal, mas para que pedir alguma coisa para ela? Para que fazer intercessão? Não há necessidade disso, isso não. E eu vou te falar que na Bíblia, situações em que as pessoas se colocaram assim, ou como intercessoras, né, ou então como simples objetos que
que tocou um discípulo, chegava, pegava esse objeto e colocava ali para a pessoa ser curada. Então tá em Atos 19:11. Olha só, gente. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. A gente está falando aqui de pano. Pano, sabe? Pano e lenço, que tocou em Paulo e levavam essas coisas lá para o povo que estava doente, e eles eram curados, sendo que eram panos e objetos tocados por Paulo, que até então era um fariseu e se converteu aqui, e ele estava curando por pano que tocou nele. Imagina Nossa Senhora, imagina a Nossa Senhora. Tem outra situação aqui em Atos 5:15, que fala assim: de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Eles usavam a sombra de Pedro para curar as pessoas, a sombra dele, a sombra desse discípulo que nem ficou com ele lá na cruz e nem chegou a negar ele, mas era um discípulo maravilhoso aqui dele. Mas imagina Nossa Senhora, que ficou com ele da concepção até o calvário dele. Imagina se faziam isso com Pedro. É isso que eu quero falar para vocês e mostrar para vocês, que existia essa coisa de intercessão, existia isso de chegar lá e pedir para curar através dos discípulos, da sombra, de panos, de objetos. Imagina com Nossa Senhora. É uma coisa que a gente tem que fazer, é uma interpretação aqui e entender a grandeza que ela teve aqui com Jesus. É claro que Jesus, ele é Deus e nada se faz sem Deus, como eu falei aqui no tratado para vocês, mas ir lá e não ver o quanto que Nossa Senhora é importante nessa história toda e quanto que a gente pode pedir para ela estar conosco, ter uma intimidade com Nossa Senhora, pedir para ela estar com a gente também, junto a Jesus, faz muita diferença. Foram essas razões aqui que eu passei aqui no vídeo que eu tenho a minha devoção. Foi por causa disso. Antes de eu me converter, eu já tinha uma grande admiração por Nossa Senhora Aparecida. Sempre, mas eu não conhecia direito a Bíblia, eu não conhecia nada, eu nem praticava nada, até que eu me converti verdadeiramente, né? E aí eu fui estudar e fui saber de onde vem, e eu fiquei encantada com tudo isso aqui que eu tô passando aqui pra vocês. Foi por essas razões que eu tenho a minha devoção com Nossa Senhora. É por isso. Todas as vezes que eu vejo que não existe a devoção por Nossa Senhora em alguns segmentos ou alguma coisa que eu leio, eu sempre penso nisso. Será que ninguém vê isso? Será que não tá tão claro? Nossa Senhora é muito importante nisso tudo, e Jesus deu ela como mãe a nós. Ele consagrou já ela para ser nossa mãe. Quando ele estava na cruz e falou para João: eis aí a tua mãe. E falou para ela: mulher, eis aí teu filho. Ou seja, ele deixou para os discípulos dele Maria como mãe. E Jesus nunca falou nada na Bíblia à toa. Se você lê os evangelhos, você vai ver que nada que sai ali ele falou por falar, ele só falou porque era para ela ficar lá na casa dele e João receber ela ali, né? Receber ela como mãe. Jesus nunca falou desse jeito. Tudo que ele fala de forma meditativa, tudo que ele fala é pra gente meditar, é pra gente ter essa reflexão. Ele nunca fala nada por falar. E ele deixou ela ali como mãe pra gente. E tem que fechar muito os olhos pra não ver isso, gente. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês deem like aqui, se inscrevam no meu canal, deixem nos comentários se vocês têm também uma história pra contar. Tenham intimidade com Nossa Senhora também. Falem com ela, porque ela costuma se manifestar assim de forma íntima pra gente. Já aconteceu de eu falar com ela e ela trazer algum sinal aqui que ela tá perto de mim. Só que a gente tem que abrir nosso coração para as coisas. Se você fica só fechado, sem acreditar, às vezes cético, é muito difícil as coisas acontecerem. Mas quando a gente se abre para tudo isso, as coisas acontecem. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Até mais.